Olá, esse é mais um episódio do podcast Vamos Falar de Saúde, da rede de hospitais São Camilo. Eu sou o Dr. Newton Lara, neurocirurgião especializado em neurocirurgia funcional, que é uma área da neurocirurgia que faz procedimentos para tratar distúrbios do movimento. O principal distúrbio do movimento que existe é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que acomete os movimentos, principalmente os movimentos involuntários, ou seja, aqueles movimentos que a gente faz sem pensar para realizá-los. O que acontece é que uma substância importante, um neurotransmissor que se chama dopamina, nos pacientes que têm doença de Parkinson, começa a se extinguir, ou seja, a pessoa perde a capacidade de produzir dopamina numa região do cérebro que se chama núcleos da base. A doença de Parkinson, inicialmente, acomete sintomas relacionados aos movimentos involuntários. Então, ela produz rigidez no corpo, dificuldade de movimentação no corpo, que é o que a gente chama de forma rígido-assinética da doença de Parkinson. Alguns outros pacientes desenvolvem tremor, o tremor de repouso, que é o tremor típico da doença de Parkinson, que a gente chama de forma tremulante da doença de Parkinson. Então, se inicia com sintomas motores e assim permanece por muitos e muitos anos. É uma doença que a gente costuma falar que é uma doença para 30 anos, e que, conforme a doença vai progredindo, os sintomas vão se intensificando e depois de muitos anos de sintomas motores, o paciente começa a apresentar outros sintomas que a gente chama sintomas não motores, como dificuldade de memória, de cognição. Mas isso é muito tardio na doença. É o contrário da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, no começo, tem esses sintomas. Na doença de Parkinson, não. O paciente tem sintomas motores, mas mantém a capacidade intelectual. Existem pessoas que, após muitos anos de doença, de Parkinson, podem desenvolver demência. Isso normalmente é após os 80 anos e após muitos anos de doença. O que causa a doença de Parkinson? Tem algumas causas que são conhecidas que levam a sintomas que são parecidos com a doença de Parkinson. São sintomas de parkinsonismo, que é a rigidez, o tremor. Mas a doença de Parkinson mesmo, não se sabe muito bem ao certo. Para se chamar doença de Parkinson, é uma doença idiopática, ou seja, que não se sabe muito bem a causa. Se sabe o mecanismo como isso acontece, que é por diminuição da produção de dopamina, mas a gente não sabe muito bem por que isso se dá. O tremor da doença de Parkinson é eminentemente em repouso e melhora quando a pessoa vai movimentar. Eu não falei que é uma doença do distúrbio do movimento involuntário? Quando você está com a mão parada, do paciente que tem Parkinson, é aquela pessoa que a gente fala, está contando dinheiro, é a mão de contar dinheiro. A mão está parada e o do paciente está involuntariamente tremendo. Quando ele vai pegar um objeto, normalmente ele melhora o tremor, ou às vezes até passa o tremor quando ele vai pegar um objeto. Esse é típico do tremor da doença de Parkinson. Os outros tipos de tremor, como o tremor essencial e o tremor rubral, que é um tipo específico de tremor, eles pioram com o movimento e melhoram com o repouso. Então, o tremor típico da doença de Parkinson é o do repouso, que melhora com o movimento. Eu tenho muitos pacientes com doença de Parkinson, eu acho que eu tenho mais de 300 pacientes com doença de Parkinson. É uma doença muito incapacitante e muito frustrante, porque é uma doença que o paciente sabe que a doença tende a progredir. E tem um estigma muito forte sobre a doença, tanto é que muitas pessoas chamam de mal de Parkinson, não é nem de doença de Parkinson, porque vem de uma época que não tinha tratamento, que não tinha nada que pudesse ser feito para ajudar nesses pacientes. Hoje é uma doença muito bem controlada, mas as pessoas no começo não têm ideia disso, né? Hoje você consegue fazer muito para ajudar o paciente. Então é um início muito forte, é uma notícia muito forte para a pessoa,
mas se bem conduzido, se bem tratado, o paciente consegue ter uma qualidade de vida bem razoável. É engraçado, mas os pacientes, por exemplo, que tremem, eles têm menos limitações do que o paciente que tem rigidez ou tem lentidão dos movimentos. Porque o tremor do Parkinson é o tremor do repouso. Então, quando ele vai movimentar a mão ou vai pegar um objeto, melhora o tremor. Então, isso não incapacita tanto. Agora, a lentidão dos movimentos, fazer tudo muito devagar, ter o corpo muito duro, muito rígido, isso dificulta muito mais a vida do paciente. Às vezes não consegue se virar à noite porque é muito duro, não consegue se movimentar, às vezes não consegue andar porque é tão lento que não consegue sair do lugar às vezes. Se o pai tem doença de Parkinson, a primeira coisa que os filhos vão pensar, olha, será que eu posso ter também? A chance de eu ter doença de Parkinson é maior? E, na verdade, é um pouco maior, sim, do que a população normal. Então, já começa afetando a família, porque eles acham que podem ter isso sim. E um paciente, quando não está bem controlado, quando não consegue fazer as suas atividades do dia a dia, ele precisa de um cuidador 24 horas, né? Então, precisa de alguém. Tem pessoas que têm condições de contratar um cuidador de manhã, uma tarde, da noite. Mas a maioria das pessoas não, é o esposo que vai cuidar da esposa, a filha que vai cuidar do pai. Então, entra nas doenças crônicas e muitos pacientes, quando não estão bem controlados da doença, precisam de auxílio para fazer quase tudo da vida, desde tomar banho até se alimentar. É imprescindível o apoio multiprofissional na doença de Parkinson, porque você precisa de reabilitação física. A gente sabe que pacientes que fazem atividade física, que fazem natação, que fazem fisioterapia, que fazem Tai Chi Chuan, que é fantástico para quem tem Parkinson, que fazem terapia ocupacional, evoluem muito melhor do ponto de vista motor. E como é uma doença que atrapalha muito a vida do paciente, muito comum depressão em pacientes com Parkinson, a equipe de saúde mental, com o psicólogo, às vezes até um psiquiatra, pode ser importantíssimo para ajudar o paciente a se entender e compreender com a doença. Da mesma forma, alguns pacientes têm dificuldade de deglutição. A rigidez é tão grande que os pacientes têm dificuldade de deglutição e às vezes de fala. Então, o acompanhamento de um fonoaudiólogo, às vezes até desde o começo da doença, também é muito importante. No comecinho da doença é o que eu falo com o paciente. Você vai começar, eu acho que você deveria entrar num coral e acho que você deve fazer Tai Chi Chuan. E depois, conforme a doença vai progredindo, eu vou falando para os pacientes, olha, agora está na hora de começar com fisioterapia, agora está na hora de consultar um fonoaudiólogo, agora está na hora de consultar um psicólogo, conforme a doença vai avançando e conforme a necessidade do paciente, a gente vai fazendo as coisas. Como a gente não sabe por que isso se dá, a gente não sabe muito bem como orientar as pessoas o que fazer. É claro que ser uma alimentação saudável, fazer atividade física durante a vida, isso pode retardar o aparecimento da doença. Mas a gente não sabe muito bem o que pode ser feito para ajudar a retardar. O diagnóstico precoce é importante porque você orienta o paciente e você dá qualidade de vida, porque às vezes o paciente demora muito para procurar o médico e fica sofrendo anos achando que a rigidez que tem no corpo é normal. E, na verdade, não é. As opções de tratamento são atividade física, movimentação e assim por diante. Existe medicamento. O medicamento no início da doença é extremamente eficaz. O medicamento é basicamente dopamina, que é a levodopa que se transforma em dopamina no corpo, que é a substância que está faltando nas pessoas que têm doença de Parkinson. Ou você dá dopamina como remédio, ou você dá substâncias que são similares à dopamina ou que vão agir de forma similar à dopamina. E é fantástica a resposta. Bem tratados, os pacientes conseguem, muitos deles, zerar os sintomas por muito tempo com o uso da medicação.
Fora a medicação, de 2000 para cá, existe a cirurgia do implante do DBS. Mas se a medicação funciona também, por que você vai fazer uma cirurgia? Porque a nossa capacidade de produção de dopamina no cérebro, a gente produz um pouquinho conforme a necessidade. Quando você toma um comprimido, é uma bomba de dopamina. Então é uma grande quantidade, e por mais que você tente modular isso aí, o nosso cérebro não funciona assim, de comprimido em comprimido. O nosso cérebro funciona conforme a necessidade. O uso crônico de dopamina, após alguns anos, acaba levando a uma dificuldade do uso dela. Tanto é que a gente chama da lua de mel da levodopa, lua de mel da dopamina. Então funciona bem 5, às vezes até 10 anos, o paciente consegue controlar, mas conforme vai aumentando, vai passando o tempo, o período de ação do remédio vai cada vez mais se encurtando. Até que chega numa situação que quando o paciente toma o remédio, ele liga. Daí a gente fala, ele está em on. E quando vai acabando o remédio, ele desliga. A gente fala, está entrando em off. Então é um fenômeno de on-off. Você liga e desliga e isso cada vez vai encurtando mais. Então cada vez vai tendo que aumentar mais a quantidade de remédio. E isso chega a uma situação que começa a aumentar muito o tempo durante o dia em que o paciente está desligado em relação ao tempo que o paciente está ligado. Então você cada vez tem que aumentar a dose para conseguir fazer o mesmo efeito. Além disso, esse uso crônico de dopamina produz efeitos colaterais como movimentos involuntários. A pessoa começa a se balançar e o braço mexe sozinho, a perna mexe sozinho, isso depois de alguns anos do uso da levodopa. Isso se chama de cinesia por levodopa. Então vai muito bem, 5, 10 anos, uns pacientes mais, outros menos. Quanto mais tomar, por mais tempo, maior a chance de você começar a sair da lua de mel. E nessa situação, em pacientes que têm sintomas que são controláveis pela cirurgia, que são esses sintomas motores, a cirurgia pode trazer um alívio, ou seja, voltar a ter o efeito similar à dopamina, como era no começo, sem precisar usar a dopamina, que o paciente já não tolera mais. A cirurgia não melhora em nada nenhuma função cognitiva no Parkinson. Pacientes que têm alterações cognitivas, têm, sei lá, 90 anos e não têm um bom funcionamento cerebral, esses não vão melhorar com a cirurgia. A cirurgia funciona bem para todos os distúrbios do movimento, ou seja, ela melhora o tremor, melhora a rigidez, melhora a lentidão dos movimentos, melhora para caminhar, melhora para dormir. Eu costumo falar para os meus pacientes que ela vai funcionar igual ou similar ao melhor momento do remédio, quando eles usavam o remédio, sem essas flutuações que o remédio dá e sem os efeitos colaterais que o remédio dá. Então, os pacientes que são elegíveis são os pacientes que têm como principal queixa distúrbio motor.